Olá, meus amigos, nós temos a alegria de iniciar mais um programa especial nesta série de entrevistas com representantes de vários setores que atuam na área de segurança viária, na área de segurança de trânsito, de preservação da vida, em parceria com o Detran São Paulo. Lembrando que este período da 69ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, este que é um dos grandes eventos do estado de São Paulo, traz aqui para a nossa cidade, para a nossa região, uma perspectiva de um grande público, estimado em cerca de 1 milhão de pessoas, mais ainda do que isso, nesses 11 dias, e o trânsito é um tema fundamental para que nós possamos ter uma boa festa, não só nesse período, mas no dia a dia. Em determinados momentos, todos nós, em determinados momentos nós somos pedestres, em outros nós somos ciclistas, em outros nós somos motoristas. O ambiente coletivo do trânsito faz parte da nossa vida. Nós falamos pela Rádio Barretão FM 105,1, a rádio oficial da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. Seja muito bem-vindo, você que está conosco na audiência rotativa do rádio da Barretão, também pela Rádio Ipiranga FM 97,9 e pela Odiário Independente FM 93,5. Eu, Luiz Otávio Tatá, tenho a alegria de apresentar esse programa, que eu espero que seja muito útil para todos vocês que nos acompanham no rádio ou nas redes sociais em áudio e vídeo, para a gente entender um pouquinho como é que todos nós temos a responsabilidade de fazer do trânsito um ambiente melhor para todos. Eu converso hoje com muita alegria com o Diogo Lemos, que é coordenador executivo da Bloomberg para a Segurança Viária Global. Queria cumprimentar o Diogo, agradecer muito a gentileza dele falar com o nosso público aqui, nesse que é um dos grandes eventos do estado de São Paulo, e iniciar a sua participação, Diogo, sabendo um pouquinho de você sobre o que é a iniciativa Bloomberg e como ela atua para melhorar o trânsito no mundo. Vamos falar globalmente primeiro, até a gente chegar à nossa realidade. Seja bem-vindo, Diogo. Muitíssimo obrigado, uma boa tarde a todos e todas os ouvintes. Primeiramente, agradeço muito pelo convite e parabenizo pela escolha de um tema tão importante, que é transversal a um evento tão grande como a Festa de Barretos. A iniciativa Bloomberg para a Segurança Viária Global, ela tem como objetivo apoiar governos no mundo todo, e hoje a gente tem um apoio dado a 15 países, 27 cidades e apenas 2 estados, sendo que o estado de São Paulo é um deles no mundo, que recebem esse fomento com apoio técnico, com um apoio de diversas organizações internacionais que ajudam a catalisar as ações de segurança viária e trazer esse tema que é tão importante para o centro das agendas administrativas desse lugar. Hoje, o trânsito é a principal causa de morte de jovens no planeta. Cerca de 1.190.000 pessoas morrem por ano no trânsito no mundo. Então, tanto que é um tema que a ONU coloca como uma das pautas prioritárias, uma meta muito clara de reduzir até 2030 pela metade o número de fatalidades que aconteciam lá em 2020. Então, esse projeto surge nesse âmbito, apoiando ali especificamente alguns governos a tentarem acelerar esse processo, incorporando boas práticas já existentes, mas também gerando suas próprias práticas que podem ser muito efetivas e adaptadas para outros lugares. Então, hoje o Brasil é o país que mais recebe o apoio desse projeto globalmente. A gente trabalha na cidade de Recife, de Salvador, de Campinas e com o estado de São Paulo, além de um suporte ao nível nacional junto à Secretaria Nacional de Trânsito. Agora, Diogo, como é que é especificamente o trabalho de vocês com o Detran São Paulo e por que o estado de São Paulo? O estado de São Paulo é o maior estado do Brasil em número de pessoas e também em número de fatalidades no trânsito, e é uma extensão do trabalho que já acontecia com a cidade de São Paulo de 2015 até o ano de 2019, e é um projeto piloto, como eu falei, no mundo só tem 2 estados. Sim. Um deles é um estado na Índia, e a tentativa aqui no estado de São Paulo de tentar dar escala
a esse trabalho que foca ali em adoção de boas práticas, mas buscando um governo que tenha um funcionamento extremamente eficiente, como é o caso do Detran do Estado de São Paulo, e que consiga amarrar em formato de diferentes políticas públicas em diferentes áreas, né? Por exemplo, na área de dados, na área de infraestrutura, na área de planejamento, na área de comunicação e na área de fiscalização, de uma maneira integrada, né? Então, o que a gente vem tentando construir com o Detran é se colocar colocar a esfera estadual, que é tão importante, é uma esfera que tem capacidade de organizar as cidades, de traduzir as metas nacionais em ações, em produtos concretos junto às cidades e com suas próprias pernas, e ocupar esse vazio que a gente tem de ações de segurança viária numa escala estadual. Então, é um trabalho que começou desde setembro do ano passado, de 2023, e que vem cada vez mais ganhando corpo, e a gente tem tido essa oportunidade de participar junto da transformação pela qual o Detran vem passando, e se voltando não só como um órgão cartorial, com funções burocráticas, mas olhando para o principal tema da mobilidade, que é a segurança das pessoas nas nossas ruas. Bom, então essa parceria ela é recente, né, Diogo? E quais são as diretrizes fundamentais dessa parceria que visa a preservação da vida em última análise? Pode me corrigir se eu estiver falando besteira aqui, viu, Diogo? É isso mesmo, Tatá. É isso mesmo. Acho que o ponto principal é salvar vidas no trânsito. É isso. Tanto das perdas fatais quanto da quantidade enorme de vítimas feridas, né, que acabam se envolvendo em sinistros nas nossas vias. Mas os principais objetivos são trazer para o centro da agenda administrativa esse tema e ampará-lo com ações concretas divididas principalmente em 4 áreas, né? Então, a área de mobilidade e vias seguras, na qual a gente olha para a infraestrutura, na qual a gente olha para o planejamento, na qual a gente olha para a gestão das velocidades. Olhar para a área de dados, todas as políticas públicas de qualquer tema deveriam ser embasadas por evidência. É muito importante a gente olhar para os dados, melhorar a qualidade desses dados e melhorar a qualidade com a qual esses dados são utilizados para a gente poder tomar as decisões sobre o tema. Né? Então, e depois a comunicação. É muito importante conscientizar as pessoas sobre a importância desse tema. É muito importante trazer todos os atores que pautam a opinião pública, por exemplo, a mídia, por exemplo, instituições que lideram a tomada de decisão perante a sociedade e, claro, não existe uma comunicação, uma conscientização efetiva sem a gente trabalhar a fiscalização. Na segurança viária é muito importante que a fiscalização seja ampla, que crie um efeito de dissuasão nas pessoas, né, a tomarem as decisões corretas, a cumprirem as regras de trânsito. Então, é um conjunto desses eixos de trabalho que a gente chama, o qual a gente busca trabalhar ações em cada um desses eixos, mas principalmente entendendo que se trata de um sistema seguro, que não é possível só trabalhar em uma área achando que você vai dar conta do resultado como um todo. Né? Então, esse conceito do sistema seguro de mobilidade é o que ampara o nosso trabalho, é o que o Detran está adotando, é o que outras cidades do Brasil já adotaram e mostraram muito resultado ao fazê-lo, e é um conceito que também é conhecido como visão zero, em que nenhuma morte no trânsito é aceitável. E a gente precisa adotar esse conceito para daí mudar o paradigma de como a gente se coloca perante esse grande desafio que é salvar vidas no trânsito. Nós estamos conversando no nosso pool aqui de 3 emissoras, especialmente para a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. Você que está conosco, chegando agora na audiência rotativa do rádio, da Barretão FM, da Ipiranga FM e da O Diário Independente FM, com o Diogo Lemos, que é o coordenador executivo da Bloomberg para a Segurança Viária Global. Diogo, as experiências globais
que vocês já têm, elas podem ser aplicadas, ou melhor até, estão sendo aplicadas nessa parceria com o Detran de São Paulo? Traduzindo, a gente pode pegar o que deu certo lá fora, trazer para a nossa realidade e fazer a nossa realidade melhor? Esse é o caminho, é o que a gente busca fazer num resumo excelente que você, né, acabou de colocar. E é isso, né? Hoje a gente tem ações muito consolidadas e que a gente entende e chama de boas práticas, né? Então, principalmente, o principal tema com o qual a gente tenta conduzir as nossas ações é olhar para a gestão das velocidades, né? A velocidade, ela é o principal fator de risco no trânsito. A velocidade está presente em qualquer sinistro, independentemente da causa principal de um sinistro. É a velocidade de impacto que define a severidade daquela colisão, que define se as pessoas envolvidas vão ficar lesionadas, se elas vão morrer. Então, hoje é o principal tema com o qual a gente trabalha. E para isso, a gente tem, né, uma série de boas práticas que podem ser adotadas, desde a redução dos limites de velocidade, e aí a gente tem um exemplo que talvez muitos dos ouvintes já conheçam ou tenham ouvido falar, da redução de velocidades que houve na cidade de São Paulo, a qual adotou a recomendação da Organização Mundial da Saúde, de que todas as vias arteriais de uma cidade não devem ter mais do que 50 km por hora, e ao fazer isso, em um ano, nessas vias, a cidade de São Paulo teve uma redução de 37% do número de mortos nessas vias. É uma prática que veio de outros lugares e que a cidade de São Paulo adotou e que mostrou extrema efetividade, né? Então, isso a gente fala sobre uma decisão importante, uma decisão que não é fácil de ser tomada politicamente, mas que traz um resultado imediato e gigantesco, né? Então, só para ilustrar um pouquinho do que dá para ser feito, de como a gente pode pegar uma prática, né, consolidada internacionalmente e adaptar para os nossos contextos. Mas só reduzir os limites não é suficiente. A gente tem visto nos últimos anos um aumento no número de fatalidades, um aumento nas vítimas feridas nas nossas ruas. Então a gente precisa criar um efeito em que as pessoas se sintam de fato persuadidas a ter comportamentos mais seguros no trânsito. Isso, né, é feito constantemente, é feito com comunicação. Então a gente, na hora de fazer uma campanha, a gente não pode, né, pautá-la simplesmente por uma ideia que alguém achou genial. Não, a gente pode falar sobre isso com um tema muito, né, que seja cativante, que seja engraçado, que as pessoas vão falar sobre, né? Quando a gente faz uma campanha voltada para a segurança no trânsito, a gente tem que olhar qual é o público-alvo que está sendo endereçado, a gente tem que olhar qual mensagem que aquele público-alvo adere, pela qual ele se sente mais impactado a ter comportamentos adequados no trânsito. E, claro, a gente precisa fazer com que aquele comportamento que está sendo demandado naquela campanha seja fiscalizado, né? Então, eu estou dando aqui só alguns exemplos de como a gente pega boas práticas de tratar a segurança viária e acolhe dentro dos nossos, né, das nossas realidades, dos nossos governos. Então, para finalizar aqui, acho que o principal produto que a gente já conseguiu apoiar o Detran a entregar é o InfoSiga 2.0. Ele foi lançado no mês de maio, trazendo uma grande inovação na maneira com que esses dados são apresentados, de como eles chegam para a população, do que é possível extrair daquelas informações e, principalmente, não só para a população, como as cidades do estado podem acessar essa plataforma e ter um entendimento melhor sobre o seu contexto, né, de poder informar suas próprias políticas públicas de segurança no trânsito com dados de fácil entendimento, dados que tenham informações claras. Então, né, eu acho que esse foi o primeiro grande produto, mas a gente tem trabalhado em todos os outros eixos e também neste próprio eixo para que né, cada vez mais a troca de informação que o Detran tem com a população e com seus municípios possa ser né, em prol de uma melhor usabilidade e de cada vez mais conseguir ter informações boas para alimentar nossas decisões. Diogo, eu preciso te perguntar isso. Tem gente que acha que diminuir a velocidade
aumenta a chance de ser eventualmente assaltado, principalmente nas grandes cidades do nosso país. Queria saber o que você diz para quem tem essa ideia. Perfeito, Tata. Esse é um equívoco muito comum, né? A gente ouve em qualquer lugar desse país essa falácia, mas não tem a menor relação, né? A velocidade com o aumento de assaltos ou de outras questões de segurança pública. Então, assim, ao trafegar por qualquer via, os condutores desenvolvem velocidades baixas, não só ao parar num semáforo, ao reduzir a velocidade para poder fazer uma conversão, um retorno. Então, às vezes a gente tem cruzamentos que não são semaforizados, mas que tem um sinal de pare, né? Então esse é um equívoco que muito comum e que comprovadamente a gente não tem relação alguma, né? Então a gente inclusive tem cidades muito mais seguras quando as velocidades são homogeneamente mais baixas. Bom, mas tem aqueles também que se classificam como bons motoristas e acham como bons motoristas a questão da velocidade, eles têm domínio. A pergunta, ser um bom motorista basta para lidar com a realidade do dia a dia do trânsito? De forma alguma, né? Eu acho que isso daí é outra falácia que a gente ouve em todos os lugares, em todos os horários do dia, né? A pessoa que se acha muito boa, com reflexos muito mais rápidos, mas nenhum ser humano é capaz de mudar as leis da física. Quanto mais rápido você dirigir, mais provável vai ser de você perder o controle do seu veículo, mais tempo vai levar para se executar uma frenagem. Então, por exemplo, se você está dirigindo a 60 km por hora ou mais, e eu reforço, 60 km por hora já é uma velocidade não recomendada pela Organização Mundial da Saúde para ambientes urbanos. Então, se você, nessa velocidade, avista um pedestre a 25 metros, é impossível o motorista reagir e frear a tempo antes de atropelar essa pessoa. A chance de sobrevivência de um pedestre, nesse caso, é de apenas 2%. É praticamente 100% certo de que essa pessoa vai morrer nesse caso. E a gente está falando aqui de 60 km por hora, que é uma velocidade não só muito comum nas nossas cidades, mas muitas vezes regulamentada pelas nossas cidades. É a velocidade limite para vias arteriais sugerida pelo Código de Trânsito Brasileiro, e eu reforço aqui, esse código não está adequado ainda às recomendações da Organização Mundial da Saúde, mas cabem aos municípios e aos estados tomarem a decisão sobre qual velocidade vão regulamentar para suas vias. Diogo, o caminho então, sempre reduzir a velocidade e buscar a educação dos motoristas para o trânsito, essa é a dica de ouro? Reduzir as velocidades é de ouro, e a parte da educação é fundamental, mas a educação sem a fiscalização é basicamente um entretenimento. É muito importante criar a consciência das pessoas sobre a importância de se dirigir em velocidades adequadas, em velocidades baixas, de não exceder os limites indicados nas vias, mas isso não é feito só com a conscientização. É fundamental fiscalizar, e aí a gente pode falar de radares, a gente pode falar de blitz, a gente pode falar de fiscalização móvel, que poderia ser executada, né, por polícias ou autarquias das cidades. E também a gente pode falar de infraestrutura. A gente tem lugares no mundo que mudaram completamente suas cidades, ou pelo menos alguns bairros que a gente chama de zonas calmas, zonas de trânsito calmo, que contemplam várias medidas moderadoras de tráfego, que podem ser travessias elevadas, extensões das esquinas, raios de curvatura, né, que é aquela curva que a calçada faz na hora, quando tem um cruzamento, menores, que obrigam os motoristas a de fato reduzirem as velocidades, que não tem trechos muito longos sem interrupção. Nesses lugares, a velocidade acaba sendo muito reduzida e geralmente a 30 km por hora, e são as áreas mais seguras em qualquer lugar do planeta, né? E, claro, falando aí de cidades com grande movimentação de pessoas e de veículos.
Então essa é uma parte muito importante e que, quando é implementada, realmente consegue garantir fisicamente que as velocidades estejam ali nos ideais, né, para aquele entorno. Nós estamos conversando aqui nas 3 emissoras, Barretão FM, Rádio Ipiranga, o Diário Independente FM, também em áudio e vídeo nas nossas redes sociais, com o Diogo Lemos, que é o coordenador executivo da Bloomberg para a Segurança Viária Global. Diogo, mas tem o seguinte, né? Dizem que no mundo de hoje todo mundo está com pressa. E tem muita gente que acha que perde tempo quando reduz a velocidade. Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Esse é um argumento válido? O que você pensa? Olha, esse é um argumento que está presente, né, no imaginário de todas as pessoas. Principalmente nas cidades, né, nas avenidas, no deslocamento urbano. Com certeza. Né, e a gente é muito estimulado a pensar em congestionamento o tempo inteiro, né, em muitos jornais, sejam eles de rádio, televisivos, né, quando a gente fala de trânsito, a primeira coisa que vem é se está congestionado ou não está, ou mesmo quando a gente fala de um sinistro, quantos quilômetros de lentidão aquele sinistro provocou. Exato. Então, assim, né, faz parte do dia a dia das pessoas, mas é um grande mito sobre o trânsito, né? Então a gente pode inverter um pouco essa lógica. Por exemplo, se a gente tem uma via de 80 km por hora e a gente faz a adequação dessa via para 50 km por hora, velocidade recomendada pela OMS, o que se ganho principal ali é uma redução potencial de 83% no risco de sinistros com vítimas feridas e de quase 60% no risco de sinistros com vítimas fatais. É um ganho que já deveria valer essa tomada de decisão dentro de uma política. Mas será que essa medida aumenta o tempo de deslocamento nessa via ao reduzir em 30 km por hora esse limite? Por quilômetro, o aumento de tempo de deslocamento é de apenas 27 segundos. Ou seja, com apenas 27 segundos de aumento no seu tempo de deslocamento em 1 quilômetro, você conseguiu reduzir 60% do risco de vítimas fatais. Isso é um estudo que foi realizado em várias cidades, com diversos contextos, mas eu tenho, né, a gente pode falar de novo da cidade de São Paulo, que fez o uso dessa medida tão importante de reduzir os limites de velocidade em todas as suas vias arteriais. Eu já citei a redução de 37% no número de vítimas fatais no primeiro ano nessas vias, mas houve também na cidade uma melhoria no congestionamento em geral. A cidade ocupava, antes da redução desse limite de velocidade, estava no top 10 das cidades mais congestionadas do planeta, e ao tomar essa medida, ou seja, reduzido 60 km por hora, para os 50 nas avenidas e aproximar a velocidade das avenidas à velocidade das outras vias, as vias secundárias, que a gente chama de coletoras, e as vias locais, você tem uma homogeneização das velocidades na cidade. Isso provocou, numa escala de metrópole, né, numa escala do tamanho da cidade de São Paulo, uma melhoria nos tempos de deslocamento. Né? Porque você pensa assim, se você passar muito rápido num pedaço, vai todo mundo parar quando a velocidade tiver que se reduzir num cruzamento. Se todo mundo passa um pouquinho mais devagar, a velocidade geral melhora. E São Paulo pulou do top 10 das piores cidades com congestionamento no mundo naquele ano para a 58ª posição, né, ao reduzir as velocidades das suas vias. Então, acho que é um exemplo bom, é um exemplo que talvez algumas das pessoas ouvindo essa conversa tenha vivido, tenha vivenciado, mas é isso, é um tema que é muito sensível, as pessoas acham que vão perder parte do seu direito de ir e vir, mas não é isso. O mais importante é cuidar da segurança das pessoas, salvar as vidas. Todos nós estamos sujeitos aos riscos que o trânsito oferece, e quanto mais devagar os veículos circulam em nossas vias, mais seguros cada um de nós, os nossos filhos, os nossos pais está. Diogo, você falou de radar. Tem muita gente que acha que o radar ele é somente mais um arrecadador de recursos para os governos de modo geral. E eu queria saber de você sobre a utilidade do radar. Ele é só um arrecadador de recursos?
Olha, o radar é uma das medidas mais efetivas para salvar vidas no trânsito. Um estudo do Banco Mundial mostrou que as câmeras de fiscalização eletrônica estão entre as medidas que mais mostraram impacto ao reduzir as velocidades e assim não provocar sinistros graves ou fatais. Essa ideia existe porque o radar, né, ao ter uma pessoa, um cidadão multado, essa pessoa tem que pagar uma taxa para o governo e essa taxa deve ser usada em segurança viária. A gente tem uma lei que sustenta que os fundos de multa, sejam eles o nacional, os estaduais e os municipais, devam ser utilizados em ações em prol de uma melhoria na mobilidade, uma melhoria na segurança viária. Né? Então, essa lógica, ela deveria existir para poder garantir que, né, ao ter um condutor não cumprindo uma regra, essa punição que ele recebe, esse pagamento que ele deve fazer, vai servir para conscientizá-lo, para educá-lo, a impedir que ele descumpra essa regra novamente. Então, a gente tem muitos estudos realizados em várias cidades, e eu trago aqui um que foi feito pela nossa equipe para a cidade de Campinas, que mostrou que os radares de velocidade de lá, na verdade, os infratores eram uma parcela muito pequena da população, e que a maior parte das multas tomadas naquela cidade eram de condutores contumazes, que sempre desrespeitavam as regras, desrespeitavam os limites de velocidade, que cada vez mais iam alimentando, né, essa lógica. Então, a maior parte da população, de fato, cumpre as regras. E é muito importante que os radares existam, que as multas existam, para poder garantir que as pessoas cumpram as regras. Tem pessoas que basta ver uma regra, vão cumpri-la, mas a maior parte não faz isso. Então, a fiscalização é fundamental para garantir que as regras sejam cumpridas. Diogo, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, o coordenador executivo da Bloomberg para a Segurança Viária Global. Obrigado pelo seu tempo, pela aula, que eu aprendi bastante, viu? Acho muito interessante. A gente tem que se preocupar com isso, e acho essas ações que o Detran realiza de modo geral, todos os grandes eventos, as campanhas específicas que são feitas, elas são fundamentais para colaborar para o aspecto da educação também. Mas eu queria agradecer muito a sua participação. Nós estamos aqui praticamente nos minutos finais, já praticamente não, estamos nos minutos finais. Eu queria agradecer e pedir que você fizesse um recado. Aqui em Barretos, um evento, Festa do Peão de Boiadeiro, um dos grandes eventos turísticos do Brasil, nesse segmento. Há um fluxo de pessoas muito maior do que normalmente nós temos no dia a dia da cidade. Você pode colocar aí 10 vezes mais tranquilamente nesses 11 dias, né? Então, uma orientação final e uma palavra sua como quem estuda o setor, como quem está ligado ao setor de trânsito, buscando a preservação da vida para quem está nos ouvindo. Eu acho que isso é fundamental. Eu quero agradecer muito a aula aqui que você nos deu hoje, viu, Diogo? Muito obrigado. Muito obrigado, Tatá. Eu que agradeço imensamente ao convite. É um prazer poder participar, um prazer poder trazer, né, nesse momento em que tem tantas pessoas sujeitas, né, a um risco maior na segurança viária, podendo mudar as decisões que vão tomar ao longo dessa festa tão bacana. Nenhuma morte no trânsito é aceitável, e um outro princípio muito importante é que a responsabilidade é compartilhada entre todos nós que usamos o sistema, mas também entre o poder público, entre quem projeta, quem pensa, quem constrói todas as nossas ruas. E o nosso corpo, ele é extremamente vulnerável. Nosso corpo não foi feito a sobreviver aos menores impactos aos quais a gente está sujeito nas nossas ruas. Nem a um impacto de 30 km por hora, com essa estrutura corporal, nós aguentaríamos qualquer tipo de impacto. Então é muito importante todo mundo ter consciência de que a velocidade mata, o álcool mata, existem outras opções de mobilidade. Nesses dias a gente
como o Tatá já colocou, tende a pensar que somos infalíveis, que nós somos melhores motoristas do que os outros, mas todos nós estamos sujeitos ao grande risco que hoje o trânsito representa, seja por nós mesmos, seja por estar envolvido em sinistros provocados por outras pessoas. Então é muito importante que todos tenham consciência disso e pratiquem um trânsito muito mais seguro. Não excedam a velocidade, não bebam e dirijam. E é isso, e aproveitem muito esse momento tão importante. Eu agradeço de novo pelo convite e espero que sejam dias muito, muito incríveis e muito seguros, que a gente possa, ao final desse grande evento, poder olhar para os números e esperar que nenhuma morte no trânsito aconteça ao longo desses dias. Muito obrigado, Diogo, coordenador executivo da Bloomberg para a Segurança Viária Global, pelo seu tempo. Queria agradecer a você que nos acompanhou no rádio, nas redes sociais. O recado está dado, gente. Responsabilidade, e é isso. Muito obrigado. Nós voltamos em breve aqui com mais uma edição especial, trazendo mais uma pessoa para conversar conosco, um especialista para apresentar dicas sobre preservação da vida, sobre segurança no trânsito, um ambiente que todos nós coletivos, que todos nós convivemos, né? Um ambiente coletivo em que todos nós convivemos praticamente a todo momento. Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser.